Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso seminário. Estamos no módulo de Cristologia, parte 2. Na parte 1, trabalhamos a pessoa de Cristo, como ele é Deus, como ele é homem, os títulos messiânicos. Na parte 2, vamos trabalhar a obra de Cristo, a expiação e os ofícios de Cristo. Os ofícios de Cristo é uma temática recorrente na teologia sistemática que vai observar como a Escritura revela Jesus não somente como Deus, mas a partir de ofícios que ele realiza, como os ofícios de profeta, de rei e de sacerdote. Esses três cargos, esses três ofícios, eram os cargos mais importantes no Antigo Testamento, como um profeta, tal como Natã, como um sacerdote, tal como Abiatar, como um rei, tal como Davi ou como Salomão. Jesus é apresentado como Deus, mas também é apresentado como sacerdote, como rei e como um profeta. Vamos entender isso melhor. Um profeta tinha a função de transmitir os oráculos de Deus, a vontade de Deus, transmitir a palavra de Deus. E Cristo, como profeta, ele revela Deus a nós e transmite-nos a palavra de Deus. Lembra que Cristo, ele é o Logos encarnado, ele é o Verbo vivo de Deus. João capítulo 1, versículo 1 vai nos dizer que no princípio era o Verbo, o Logos, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a palavra de Deus se fez carne e manifestou-se entre nós. Então, nesse sentido, Cristo manifesta a nós a palavra de Deus, porque Ele é a própria palavra de Deus. Ele manifesta os oráculos e a vontade de Deus. Ele revela Deus a nós como um profeta. Deuteronômio capítulo 18, 15 ao 18, Moisés profetiza a respeito de Cristo quando diz que um profeta semelhante a ele iria ser suscitado por Deus. E a leitura que o Novo Testamento vai fazer dessa profecia, em Atos capítulo 3, quando Pedro está pregando no episódio de Pentecostes, ele lê essa profecia e interpreta como uma referência a Cristo. Ele diz que esse profeta que seria suscitado por Deus, na realidade era o próprio Cristo. Então, como alguém que revela a vontade de Deus continuamente a nós e os oráculos de Deus, porque ele é a própria palavra de Deus, Cristo é apresentado como um profeta, não somente um profeta, mas o próprio Deus. Como um sacerdote, é a linguagem de Hebreus. Hebreus chama Cristo de o grande sumo sacerdote. A função de um sacerdote é ser um intermediário entre o povo e Deus. Cristo apresenta-se como um intermediário entre nós e Deus quando ele oferece um sacrifício pelo pecado, tal como o sacerdote oferecia, e quando ele intercede por nós, tal como o sacerdote intercedia na liturgia do culto, na liturgia do templo e do tabernáculo pelo povo. Hebreus capítulo 10, versículo 12, veja lá. Hebreus capítulo 10, versículo 12, diz que: mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à direita de Deus, à destra de Deus. Então, ele ofereceu como um sacerdote uma oferta pelos pecados, seu próprio corpo em nosso favor. E como sacerdote, Jesus intercede por nós, tal como o sacerdote intercedia pelo povo. Veja Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14, diz assim: versículo 34, perdão. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes a quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Portanto, ele é o nosso grande sumo sacerdote, para usar a linguagem de Hebreus. E ele também é rei. Lembra? A mensagem fundamental dos evangelhos é a chegada do reino de Deus. Mateus 4 diz: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. O rei do reino de Deus chegou. O povo aclama Jesus como rei. Bendito é o rei que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. Ele foi exaltado pelo Pai como um nome que está acima de todo nome. Então, Cristo é o rei do universo, ele é o rei do reino de Deus, ele é o sacerdote que intercede por nós
ele é um profeta que transmite a vontade e os oráculos de Deus. Vamos falar sobre a expiação. O que é a expiação? Expiação é a obra que Cristo realizou em nosso favor para perdoar os nossos pecados, não somente com a sua morte, mas também com a sua vida. A obra que Cristo realizou não diz respeito somente à morte no madeiro, que paga o preço pelos nossos pecados, mas uma vida perfeita que cumpre a lei e toda a justiça de Deus em nosso lugar. Quero ler aqui Romanos 3, 23, porque esse texto ele traz alguns termos paulinos que explicam bem o conceito de expiação e o sentido da obra de Cristo. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, justificação, redenção, propiciação, esses são termos que vão ser correlatos à obra de expiação que Cristo realizou. São textos utilizados principalmente pela teologia paulina, que vão ser encontrados dentro de um contexto específico. Por exemplo, a palavra propiciação é tirada do contexto do templo, enquanto a palavra justificação é tirada do contexto tribunal. O que é propiciação? Propiciação é o pedido de um favor. É como se o ofertante estivesse pedindo que Deus se tornasse propício a ele. Então, Cristo morreu como propiciação pelos nossos pecados. É a linguagem de Romanos. Versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Essa linguagem é uma linguagem religiosa, uma linguagem do tempo, uma linguagem que é utilizada também para outros contextos. Então, imagina que uma pessoa, na antiguidade, um pagão sai em viagem e ele vai navegar, vai pescar e ele ora ao deus Poseidon pedindo que ele seja propício a ele, favorável. Ele oferece um sacrifício, ele está oferecendo um sacrifício de propiciação. Nesse sentido, essa linguagem é usada no contexto do Antigo Testamento para referenciar-se ao estado de Deus para com o homem. Deus está em inimizade por causa do pecado e quando é oferecido um sacrifício, ele está pedindo que Deus seja propício ao homem. Justificação é tirada do contexto forense, do contexto legal, do contexto jurídico. É no tribunal, Deus considerando o homem justo. Enquanto a propiciação é um pedido de favor, pedido de tornar-se favorável, a justificação é uma percepção legal. Nós éramos réus diante do tribunal de Deus e por causa do pagamento da dívida, agora somos considerados justos, a pena foi paga. Redenção é tirado do mercado de escravos. Sempre que alguém era escravizado, havia um preço pela redenção dessa pessoa. Então você vai ao mercado de escravos, eu quero pagar o preço da redenção dessa pessoa. Cristo pagou o preço a Deus da nossa libertação do pecado, da nossa redenção, porque éramos escravos do pecado. Vou utilizar aqui o termo reconciliação, significa o contrário de separação. Nós fomos reconciliados porque estávamos separados. E sacrifício é no sentido de substituição. Sacrifício é o que é feito junto com a propiciação, é o que resulta na justificação, resulta na redenção e resulta na reconciliação. Cristo morreu como um sacrifício no nosso lugar. Eu quero trabalhar agora o termo imputação para você poder compreender o sentido. Expiação é a obra que Cristo realizou em sua vida e morte para obter a nossa salvação. A doutrina da expiação é o coração do Evangelho, Luiz Berkoff. Quando falamos sobre imputação, nós estamos falando de um conceito que é utilizado na teologia para representar a obra completa de Cristo. Falamos de dupla imputação. O que é imputar? Imputar é colocar, enquanto que amputar é retirar. Então veja só, os nossos pecados, eles são imputados a Cristo Jesus, são colocados nele. E
a justiça de Cristo é imputada a nós. A sua justiça é transmitida a nós. Fala-se de obediência ativa e obediência passiva. O que é a obediência ativa? A obediência ativa é a vida que Cristo viveu e por isso permitiu que nós fôssemos perfeitamente justos diante de Deus. É a obediência da lei. E a obediência passiva é a morte que Cristo realiza, a morte que Cristo entrega na cruz do Calvário, melhor dizendo, que assim paga o preço pelos nossos pecados. Quero usar aqui um quadro para você poder compreender, através de uma ilustração, como isso funciona. Então veja só, eu vou abrir aqui as notas e você acompanha comigo. Imagina que a nossa vida ela pode ser representada por um quadro de débito e de crédito. Então, quanto aos nossos pecados, nós estávamos com 100% de débito. O nosso débito era de 100% para com Deus. Pecamos, entramos em dívida para com o Senhor e uma dívida impagável. Mas quanto à nossa justiça, ou seja, a obediência da lei de Deus, porque não basta só não pecar. Você precisa obedecer toda a lei também para ser considerado justo por Deus, concorda? E quanto ao nosso crédito, estava em 0%. Por quê? Não há um justo sequer. As nossas obras de justiça são como trapo de imundície. Então ninguém consegue obedecer à lei de Deus. 100% de dívida e 0% de crédito. Quando Cristo vem, há uma dupla imputação. O nosso débito, o nosso pecado, é imputado a Ele, de forma que agora, quando Ele morre na cruz, nós estamos com 0% de débito. Já não resta mais nenhuma dívida, porque ao oferecer-se como um sacrifício, o débito foi pago, a dívida foi paga, a justiça foi saciada, já não resta mais dívida, já não resta nenhuma condenação, diz o autor bíblico, Paulo. E quanto ao crédito, não basta simplesmente nós sermos perdoados, precisamos também obedecer. Ok, estamos sem débito, mas também não obedecemos. E é aí que a vida de Cristo entra. E é aí que Ele vive uma vida perfeita no nosso lugar, obedece cada Y, cada vírgula, cada J da lei e imputa a nós o seu crédito, 100% de crédito. Agora, nós não somente estamos sem débito com Deus, estamos justos, estamos com crédito com Deus, porque Cristo obedeceu toda a lei em nosso favor. Então, há uma dupla imputação. Nossos pecados são imputados a Cristo. A justiça de Cristo é imputada a nós. Esse é o sentido de imputação. E aí fala-se dentro da teologia, especialmente a teologia reformada, no seguinte termo: obediência ativa e obediência passiva. O que é obediência ativa? É a parte da expiação da obra de Cristo que diz respeito à obediência perfeita dele da lei. Então, ele obedeceu toda a lei. Isso significa que o que é a obediência de Cristo da lei em nosso lugar? Ele obedeceu toda a lei em nosso lugar. Ele cumpriu toda a lei. Lembra que ele diz a João Batista? Por que Jesus precisava se batizar? Porque era necessário que ele cumprisse toda a lei. Então, ele obedece a lei em nosso lugar e torna-se um representante perfeito. E a obediência passiva é porque ele se entrega na cruz passivamente em nosso lugar. Ele morre em nosso lugar e assim paga a nossa dívida. Há uma dupla imputação. Os nossos pecados são imputados a ele e a justiça dele é imputada a nós. Aqui o teólogo R.C. Sproul vai poder explicar isso de maneira maestral, com melhores palavras do que eu.
Jesus was sent to fulfill all righteousness. And what that meant to the Jew was to obey every jot and tittle of the law. Because now Jesus is not acting in his baptism for himself, but for his people. And if his people are required to keep the Ten Commandments, he keeps the Ten Commandments. If his people are now required to submit to this baptismal ritual, he submits to it in their behalf. Because the redemption that is brought by Christ is not restricted to his death on the cross. We've seen that in the work of redemption, God didn't send Jesus to earth on Good Friday and say, die for the sins of your people, and that'll take care of it. No, Jesus not only had to die for our sins, but he had to live for our righteousness. If all Jesus did was die for your sins, that would remove all of your guilt, and that would leave you sinless in the sight of God, but not righteous. You would be innocent, but not righteous, because you haven't done anything to obey the law of God, which is what righteousness requires. So we have a doctrine in theology that refers to the active obedience of Jesus as distinguished from the passive obedience. And this doctrine is in great dispute right now, particularly among dispensational thinkers, which I find extremely, extremely unsettling. The passive obedience of Christ refers to his willingness to submit to the pain that is inflicted upon him by the Father on the cross in the atonement. He passively receives the curse of God there. The active obedience refers to his whole life of obeying the law of God, whereby he qualifies to be the Savior. He qualifies to be the Lamb without blemish. He qualifies for the song, "Worthy is the Lamb who was slain," through his total righteousness. He fulfills the law's demands, and if you remember the covenant with Moses, everybody who fulfills the law receives the blessing. Those who disobey the law receives the curse. What does Jesus do? He obeys the law perfectly, receives the blessing, and not the curse. But there's a double imputation that we will look at later at the cross, where my sin is transferred to his account. My sin is carried over and laid upon him in the cross. But in our redemption, his righteousness is imputed to us, which righteousness he wouldn't have if he didn't live this life of perfect obedience. So what I'm saying to you is that his life of perfect obedience is just as necessary for our salvation as his perfect atonement on the cross, because there's double imputation. My sin to him, his righteousness to me. So that is what the scripture is getting at when it says Jesus is our righteousness. Ok, então a dupla imputação diz respeito à obra completa de Cristo. A expiação de Jesus não diz respeito só à sua morte. Ele nos salva pela sua morte, pela sua vida. O que é a obediência passiva? É Jesus entregar-se passivamente na cruz do Calvário e pagar os nossos pecados, nos deixar com 0% de débito. O que é a obediência ativa? É ele viver ativamente, cumprindo toda a lei de Deus e sendo justo em nosso lugar, para que nós fôssemos considerados justos por Deus. Há uma dupla imputação. Os nossos pecados são inseridos e imputados nele,
e a justiça dele é imputada, inserida a nós, de forma que nós podemos dizer que Cristo se tornou justiça em nosso lugar. Então, qual é a razão final, a causa e a natureza da expiação? A causa da expiação é o amor e a justiça de Deus. Romanos 3 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Então, por quê? Qual foi a causa da expiação? O amor de Deus, a justiça de Deus. Estávamos mortos e Ele cumpriu essa justiça enviando Cristo em nosso lugar. Por isso que o texto diz que Ele é o justo e justificador. Ele é justo porque Ele cumpre a justiça em apresentar um sacrifício para pagar o pecado. Mas Ele mesmo é o justificador porque Ele é quem se apresenta como o sacrifício. E a natureza? O que é a natureza? É a essência. O que é? O que é a expiação? Jesus obedeceu ao Pai em nosso lugar e cumpriu de maneira perfeita as exigências da lei. É o que chamamos aqui de dupla imputação. E para finalizar os aspectos da expiação, finalizamos com ressurreição. A ressurreição é o sentido último da expiação. Não há vitória na cruz se não houver ressurreição. Se não houver ressurreição, comamos e bebamos, como diz o apóstolo Paulo. Então, a ressurreição de Jesus ela é tida como um fato antes mesmo de acontecer. Mateus capítulo 12, Jesus diz que ele derrubaria em 3 dias esse templo e ele mesmo reconstruiria, fazendo uma referência ao seu próprio corpo. Salmo 16:10 é uma profecia a respeito de Cristo, onde Davi diz que Deus não deixaria o seu corpo no sepulcro, mas ele seria ressuscitado, né? A ressurreição foi atribuída ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como assim? Quem ressuscitou Jesus? Foi o Filho? Foi o Pai? Foi o Espírito Santo? Nós vamos ver que é uma obra da Trindade. Para a gente finalizar, veja aí Romanos capítulo 6, versículo 4. 6,4 diz: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que assim como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Então quem ressuscitou a Cristo foi o Pai. Mas não só o Pai, o Filho se ressuscitou. Ele teve poder para se ressuscitar. João capítulo 10, versículo 18. Diz assim: ninguém me tira a minha vida, né? Mas eu a de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Então ele tem poder para dar a sua vida e para retomá-la novamente. Romanos 8:11. Veja lá, Romanos 8:11. Romanos 8:11 diz assim: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais. Paulo está dizendo que o Espírito Santo ressuscitará os nossos corpos mortais, se esse Espírito que habitou em Jesus habita em você também. Qual foi o Espírito que habitou em Jesus e habita em você? O Espírito Santo. E ele diz que ele ressuscitou a Cristo dentre os mortos. E assim como ele ressuscitou a Cristo, esse é o argumento, ele vai ressuscitar você também. Então o Espírito Santo ressuscitou a Cristo, o Filho ressuscitou a Cristo e o Pai ressuscitou a Cristo. Veja, há um único Deus, é uma obra da Trindade. Quais são os aspectos da expiação? A vida e a morte de Cristo Jesus. E quanto aos seus ofícios, ele é profeta, rei e sacerdote. Até a próxima aula, onde vamos fazer a seguinte pergunta: teria Cristo descido de fato ao inferno? Ou isso é apenas uma cultura popular? Até mais.